Não importa o que vai acontecer. O importante é acontecer de Santana. Eu vou mostrar pra vocês alguém que é forte, versátil e tem 25 anos, como eu. É o Grupo WEG, conhecido pelos motores que fabrica, e pequenas e grandes potências, mas que demonstra toda a sua energia também na produção de transformadores. A WEG atua nas áreas de reflorestamento, pescado, tintas e vernizes. Que bonito isso, hein? E participa do crescimento do país, pesquisando e desenvolvendo equipamentos para a automação industrial nos mais diferentes processos de produção. Tudo que esse grupo faz tem um ponto em comum: a qualidade WEG, respeitada aqui e no exterior. WEG, o domínio da tecnologia. Participe do grande concurso Jumbo e aproveite estas ofertas. Liquidificador Britânia Super 2, 2 velocidades, tecla pulsar, apenas 279 cruzados. Circulador de ar Black Decker estéreo, apenas 549 cruzados. Rádio portátil Philips AM, apenas 179 cruzados. Tava sem roupa, precisando de um trato legal, até que alguém apareceu e no ouvido me falou: meu amigo, você tá precisando mudar este visual, sabia? Passei no Crédito Arruda e comprei na liquidação. Crédito Arruda ajuda, ajuda. Toda joalheria tem um aparelhinho que mede o amor. Este aqui. Você pega e olha a marquinha na aliança que ele te deu. Se for séculos, é amor mesmo. Se não for... Quando o amor é verdadeiro, a aliança é séculos. Primavera-verão, a Mesbla mostra o mapa da moda. Muita emoção no seu horário de novelas. 10 para as 6, Rodolfo, o principal suspeito do atentado ao Barão de Araruna. Sim, a moça. 15 para as 7, Olívio promete desmascarar Andréia. Cambalacho, últimas semanas. E às 9h30 da noite, Carolina e um flagrante que pode estragar os planos de Renato Vilar. Roda de Fogo, amanhã. Eu ajudo um mendigo bêbado que comparece à minha casa todas as semanas. Segunda-feira, quando eu estendi a nota de 10 cruzados para ele, ele bronqueou. Olha, chefe, e o empréstimo compulsório do álcool? Deve estar bebendo direto na bomba do posto. Na sexta-feira, eu vi na encruzilhada uma vela acesa, uma fita amarela, um punhado de farofa e um papelzinho escrito: vale uma galinha preta. Não sei se o homem aceitou. Em matéria de greves, foi gozado, porque o bancário se machucou durante o piquete na porta do banco e não conseguiu ser atendido no hospital, porque os previdenciários também estavam em greve. Greve, compulsório, ágil, 3 palavrinhas que andam realmente na moda. Então, uma sugestão. Que tal a gente fazer uma greve para obrigar o governo a instituir um compulsório sobre o ágil? Não era uma boa? As padarias e bares adotaram para valer o plano cruzado. Quem não compra pão, não leva leite. Quem quiser cerveja, tem que levar refrigerante, tudo cruzado. Agora, sintam a ironia. Para reclamar sobre a falta de carne, você tem que ligar para o telefone 198, dezena da vaca. Só que ninguém atende, quer dizer, nem lá tem. Boi virou animal em extinção, bicho de museu. Só quem anda comendo vaca é o touro, num bom sentido. De repente baixou nos pecuaristas aquela crença hindu antiga de que as vacas são sagradas.
Temos o segundo maior rebanho bovino do mundo e estamos pastando. Pelo jeito, a vaca foi mesmo pro brejo e não voltou. Tem gente que bronqueia. O Juca Paz, por exemplo, estava uma fera. Ô, Chico, compulsório em carne, compulsório na gasolina, compulsório no álcool, tá demais. E eu, otimista como sempre, rebati. O que é isso, malandro? Não tá contente? Se muda daqui. E ele, e vou ter que pagar mais 25% de imposto nos dólares nas passagens? Eu não esquento. Eu não. Podia até pagar ágio, mas não pago por aquele motivo que nós falamos aqui no domingo passado, a pátria. Então eu vou levando. Não tem carne, como porco. Não tem porco, como frango. Não tem frango, como peixe. Supermercado, para mim, passou a ser um exercício de criatividade. Sabe como é? Você vê o que tem e inventa em cima. Ontem, por exemplo, jantei um mingau de maisena com gosto de infância. O problema todo é que nós, brasileiros, não estamos acostumados a ganhar o justo, a pagar o que é devido, sem mutreta e sem tambique, sem querer levar vantagem em tudo. Corremos todos um grande risco. Vai que, de repente, esse país dá certo. Daí não vamos ter mais desculpas. Concordam comigo? Talvez o produto que mais esteja faltando na praça seja vergonha na cara. 40 associações de consumidores de todo o Brasil vão entregar esta semana ao presidente Sarney um listão de reivindicações práticas e urgentes para acabar com a falta de produtos, a cobrança de ágio e uma reivindicação que eles consideram importante: mais poder para as associações de consumidores no combate à especulação. A reunião foi em Porto Alegre e terminou este fim de semana. O repórter Marcos Martinelli estava lá. Foi aprovada a Carta de Porto Alegre, um documento que será enviado agora ao presidente da República, ministros, governadores e parlamentares. Neste documento estão relacionados os principais problemas para que todos os consumidores façam valer o seu direito e as sugestões para resolver esses problemas. Um dos problemas mais discutidos pelas associações de consumidores: os produtos maquiados, que são, para as associações, a maneira mais frequente dos industriais e comerciantes sabotarem o plano cruzado. Os produtos maquiados, é bom lembrar, são aqueles em que as indústrias fazem pequenas modificações, às vezes só na embalagem, para poder aumentar o preço. Então, nosso trabalho está em orientar o consumidor para não comprar esse tipo de produto e, em segundo lugar, fazer com que o governo venha tomar uma medida enérgica e definitiva, pelo menos por um período de 6 meses, talvez, para que produtos novos não venham a ser registrados, né? Cancele-se temporariamente os registros, que aí esses produtos não vão ter a chance de parar na prateleira para o consumidor adquirir. Uma pesquisa feita pelas associações dos consumidores em todo o Brasil revela: os aluguéis altos são um dos principais itens da taxa de inflação, mesmo depois do plano cruzado. Um dos pedidos que os consumidores vão fazer às autoridades: mais facilidades para o acesso à justiça dos inquilinos pobres, segundo as entidades, os que sofrem mais na mão dos proprietários de imóveis. E o que nós, das entidades de defesa ao consumidor, vamos fazer é uma exigência para que os governos dos outros estados criem nos seus estados o Tribunal de Pequenas Causas. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma experiência muito válida, que o Tribunal de Pequenas Causas e as promotorias especiais é que tem nos garantido o direito do cidadão brasileiro de morar e garantido até a manutenção do próprio plano cruzado. Além da multiplicação dos juizados de pequenas causas, os consumidores exigem a criação de novas delegacias de polícia especializada na defesa do consumidor, que já existem em alguns estados. Por que vocês querem isso? Deve-se prender e abrir inquéritos policiais para as pessoas que sonegam a nota fiscal, para as pessoas que majoram o preço, para as pessoas que discriminam o freguês, para as questões do ágio, para a questão de se esconder a mercadoria. Tudo isso está previsto nessa lei, que é de 1951. E até hoje não se conseguiu fazer valer essa lei. E é a partir das delegacias de defesa do consumidor é que será possível se aplicar essa lei em toda a sua plenitude. O pedido mais veemente do listão dos consumidores é sobre o abastecimento de gêneros alimentícios. E o problema da carne em todo o Brasil, garantem eles, é o mais grave. As associações vão sugerir ao presidente Sarney que aplique de verdade a Lei Delegada número 4, que permite ao governo, por exemplo, confiscar o gado no campo. Para os consumidores, esta é a única maneira de se impedir a falta de carne nos supermercados.
Em São Paulo, nós fizemos um grande trabalho, enquanto órgão de defesa do consumidor, para que pudéssemos mudar a atuação da SUNAB, que naquela época era absolutamente inoperante. Nós conseguimos, há cerca de 2 semanas atrás, que uma nova delegada fosse empossada na SUNAB. Estamos fazendo um trabalho em conjunto com a SUNAB, tentando descobrir, neste momento, os problemas de ágio dentro do Estado. O consumidor, a defesa do consumidor, não é o bicho-papão. O governo não deve temer, nem o empresário. Devemos lembrar as palavras do saudoso Tancredo Neves, que dizia que a defesa do consumidor não é uma ação do Estado contra as forças de produção e distribuição, mas sim a busca de equilíbrio, de justiça social e democracia econômica. A notícia saiu esta semana num jornal francês. 20 anos depois dos Beatles, a dupla Lennon e McCartney pode ser refeita. Pelo menos se depender da vontade de Julian Lennon. Ele disse que gostaria muito de formar uma parceria com Paul McCartney. E cá para nós, deve ser mesmo uma experiência incrível, porque há muito tempo, Julian deixou de ser simplesmente o filho de John e se transformou num dos grandes nomes da música internacional. Vejam por este exemplo. O tempo vai nos ensinar tudo. Tragedy feels like a melody we've got to listen to from time to time. History feels like a part of me. Is every century a spiral we all climb? I guess time will teach us all. 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 Is there something here to find? Something invisible underlined. Whoa. And could it possibly be that everything might someday come clear for me? I guess time will teach us all. 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 Need me to tell you what's gone wrong.
Um mistério para a polícia de Niterói, no estado do Rio. Uma criança de 8 meses foi sequestrada dentro de um bar. Felipe Xavier da Conceição está desaparecido desde as 8 horas da noite de ontem. Ele estava com o pai num bar que fica nesta galeria, no centro de Niterói. O pai de Felipe estava bebendo com um amigo e deixou o filho brincando com uma mulher negra de pouco mais de 20 anos, que, segundo ele, levou o menino. A família passou a madrugada e o dia de hoje na delegacia tentando saber notícias de Felipe. Até agora, não houve pedido de resgate. A mãe, Aida Celeste Xavier, é separada do marido. De 15 em 15 dias, o pai, Jorge Madureira da Conceição, levava o filho para passear. O ato de fertilidade não tem assim como explicar. Ela começou, agradou o garoto, ela pediu para tomar conta dele, ficar com ele, brincar um pouco com ele. Aí eu deixei. Quem pode ter levado seu filho? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Você desconfia de alguma participação do pai? A princípio sim, agora não. A princípio sim. Por que agora você não desconfia? Eu não sei, porque eu acho que ele está sofrendo junto. O delegado de plantão, Hélio da Cunha Coelho, não quis gravar a entrevista, mas ele informou que a polícia já fez várias diligências no local onde a criança desapareceu, mas até agora não tem nenhuma pista. A primeira transmissão de televisão na América Latina foi há 36 anos na extinta TV Tupi de São Paulo. Hoje, um grupo de artistas e técnicos se reuniu para recriar este momento histórico. O programa faz parte do projeto Impressões do Brasil, que vai reconstituir a história dos meios de comunicação no Brasil. É uma iniciativa do grupo McLean Sharp e das produtoras Manduri e Globotech. No estúdio alugado especialmente para o programa, o ambiente era de uma grande estreia, como deve ter acontecido há 36 anos atrás, quando a TV Tupi de São Paulo foi ao ar pela primeira vez. Para dar bem o clima da época, os produtores conseguiram trazer hoje para o estúdio algumas raridades, como essa câmera TK30, que transmitiu as primeiras imagens da TV brasileira. Aqui estão também esses panelões originais de iluminação. E o primeiro microfone, esse boom, que hoje, 36 anos depois, vai ser o responsável pelo áudio desse programa de reconstituição. As principais estrelas foram pontuais e a emoção tomou conta do estúdio. Alguns deles não se viam há mais de 10 anos. Sem qualquer roteiro nem ensaio, o mestre de cerimônias Lima Duarte deu início à reconstituição da primeira transmissão. Cassiano Gabos Mendes, o diretor-geral, e Antônio Carlos Oliveira, o primeiro cameraman, tomaram seus lugares. Mas foi a atriz Yara Lins a primeira a aparecer no vídeo na noite de 18 de setembro de 1950. Diretamente do Alto do Sumaré, em São Paulo, Brasil, as emissoras associadas do país apresentam através de sua emissora de televisão PRF3 TV, Canal 3, neste instante e com muito orgulho, o primeiro programa de televisão da América Latina. Depois do prefixo, Vilma Bentivenha e Santo Morales reapresentaram um número musical. Manhã é tarde para querê-lo. Na base do improviso, todos relembraram sua participação naquela transmissão. O Orlando Silva uma vez disse uma coisa engraçada. Qual é a emoção a maior emoção da sua vida? A maior emoção que a gente temos é quando ouçamos a própria voz. Eu poderia repetir isso hoje. A maior emoção que a gente temos é quando olhamos a própria cara na cara dos amigos. Muito animados com o reencontro, eles não queriam parar de gravar e foram além. Reconstruíram o primeiro beijo da televisão, que só aconteceria anos depois, e afinaram as vozes para relembrar a vinheta que durante muito tempo encerrou a programação da TV Tupi. Oi da cara preta, pegue essa menina que tem medo de areia. A seguir, a cidade de Florença em estado de prontidão. Chegou a época do matador de casais de namorados atacar. A música mais aplaudida nos shows de Simone. Você sabe o que entra na Constituição? É através do cinema, da literatura, da música, das manifestações artísticas e culturais que um povo expressa os seus valores e conta a história de seu país.
Quem dá caráter a um povo é a cultura, e a sua produção precisa ser incentivada. A Constituição tem que tratar disso. Quando milhões de brasileiros são marginalizados e esquecidos, esta violência gera violência. Combater a violência é assegurar para todos as condições de trabalhar e ganhar a vida. A violência não é apenas caso de polícia. É principalmente uma questão de justiça social. Constituinte, vote certo. Banerje, o Banco Social. Que tal brigadeiro de sobremesa? Hoje não é dia de festa. Até parece que você não sabe da novidade. Festa de sorvete brigadeiro da Que Bom. E aí, Miss? Sorvete de brigadeiro e doce de leite, recheio de caramelo cremoso, casquinha crocante de chocolate. Conheci o brigadeiro? Nunca tive o prazer. Senhores pais, liga para a interpretação mais. Entenderam a mensagem? Torta de sorvete brigadeiro e régio crocante da Que Bom. Que tal o brigadeiro de sobremesa? Entrar na linha moda para homens. Moda para mulheres. Pras crianças. Entre na moda com a nova coleção das Casas Pernambucanas. A linha para todas as idades. Pernambucanas. As minhas pesquisas sobre a caderneta de poupança continuam. O que você está vendo aí, hein? Que só com a caderneta de poupança você tem certeza de quanto vai ganhar. Sem riscos e com toda a garantia. Só a caderneta de poupança oferece seguro contra a inflação. É, e até hoje ninguém nunca perdeu dinheiro com ela. Computador também pode ter caderneta de poupança. A caderneta de poupança traz o futuro até você. A primavera Carrefour me deixa cheio de inspiração. O preço é pequenininho e eu compro de montão. Da primavera Carrefour, o seu bolso vai gostar. Não rimou. É uma pausa, é um tempo. Coca-Cola é um momento. É parar onde for e acabar com o calor. É isso que eu queria. É isso aí, Coca-Cola, é isso aí. É aquela parada, Coca-Cola gelada. Deixa tudo passar, nada vai importar. É o que você sentir, é parar pra curtir. É onda, é pique agora. É uma onda, é um pique, é um momento. Coca-Cola, é isso aí. Malhas RH Positivo, o contato que faltava. Viva o Gordo! Amanhã, as boas novas do emissário do rei, as falhas do claquetista, Rochinha, os segredos de um conquistador, a palavra da prefeita e Doutor Ariel, o vira-mão. Viva o Gordo! Amanhã, depois de Roda de Fogo. Medo em Florença. Um assassino está solto há 17 anos, matando e espalhando pânico nessa cidade italiana. O nome desta bela cidade no norte da Itália sempre esteve ligado à arte e à cultura. Florença foi berço de Dante Alighieri, de Maquiavel, de Botticelli. Mas de algum tempo para cá, Florença virou a cidade do monstro. É um mistério que já dura 16 anos. A história começa em agosto de 68. Bárbara e Antônio, um casal de amantes, escolhem um lugar escondido para se encontrar. São atacados a tiros de pistola calibre 22. Os órgãos sexuais são mutilados a facadas. A polícia acha que foi um crime passional e prende o marido de Bárbara. Stefano Melli é condenado a 16 anos de prisão. Passam 6 anos. Stefano ainda está na cadeia. Mas é setembro de 74 e outro casal é destroçado pelo monstro. Pasquale e Stefani eram noivos. Foram enterrados juntos. A polícia não relaciona este crime com o outro. Acha que foi um caso isolado. Mais 3 anos de silêncio e numa manhã de junho de 81, um jornal de Florença recebe o aviso. Há 2 corpos mutilados nos arredores da cidade. Giovanni Fodi, 29 anos, está morto dentro do carro.
Carmela Dinuccio, 20 anos, foi arrastada para fora. Mais uma vez, a marca registrada do monstro. Os órgãos sexuais foram arrancados à faca. A polícia percebe que está diante de um maníaco. Prende um suspeito. Ele é solto 4 meses depois, com um pedido de desculpas, na manhã seguinte de um novo ataque do monstro de verdade. É outubro de 81. As vítimas, outro casal de noivos, Susana e Stefano. As únicas pistas, uma pedra pintada e uma pegada profunda de bota. Pela primeira vez, a polícia italiana arrisca um retrato falado. Mas o desenho nem chega a ser distribuído, é muito falho. Os psiquiatras avisam, o criminoso está doente e a doença está se agravando. O diagnóstico é tragicamente correto. 9 meses mais tarde, junho de 82, o monstro volta a matar. Antonella e Paulo são namorados. Estão no carro, parado no acostamento de uma estrada deserta. O assassino vem por trás, no meio da escuridão, e atira com a mesma pistola 22. Mata a moça e fere o rapaz. Ele reage, dá a partida e sai de ré. O monstro atira de novo e acerta o rapaz no peito. Parece assustado com a reação e foge sem mutilar as vítimas. O enterro do casal mobiliza todo o distrito onde viviam os jovens. Há medo em toda a Florença. 3 meses depois, a polícia conclui. Todos esses anos, a arma do monstro foi sempre a mesma. Uma pistola Beretta, calibre 22, cano longo. A polícia prende mais um suspeito. E mais uma vez, o verdadeiro monstro inocenta o preso. É setembro de 83 e ele ataca de novo. Mas dessa vez se engana. Em vez de um casal, encontra 2 rapazes alemães em férias. Mata os 2 que dormiam dentro de um furgão e percebe o erro. Foge sem completar o crime. Mais 10 meses e mais um ataque. 84. Dessa vez, o corpo da moça foi ainda mais retalhado. Entra em cena um esquadrão especial da polícia e um computador. Tudo inútil. A tragédia se repete. Setembro de 85. Faz calor em Florença. Um casal de franceses, Nadine e Jean-Michel, escolhe esse bosque a 15 quilômetros do centro da cidade para acampar. No meio da madrugada, eles são assassinados com 8 tiros de pistola calibre 22. E os corpos são mutilados. Foi o último ataque do monstro de Florença. Desse crime, só ficaram aqui poucas lembranças. Restos de cacos, de vasos com flores, que alguém trouxe aqui para homenagear os mortos. E pedaços da fita plástica que a polícia italiana usou para isolar a área. Mas em Florença, ficou o medo. É verão de novo e as pessoas temem que o monstro ataque outra vez. Este ano, o temor de novas vítimas foi mais forte que o medo de afugentar os turistas. E pela primeira vez, as autoridades de Florença resolveram abrir o jogo e alertar as pessoas, principalmente os turistas. Nos pedágios de Florença, casais jovens recebem folhetos em 5 idiomas, avisando: abram o olho, o monstro continua solto. 22 mil cartazes foram distribuídos pela cidade inteira, nos locais frequentados pelos jovens. O alerta pede para os namorados evitarem os lugares afastados, os bosques escuros. Eu conversei com esses turistas espanhóis e, apesar da campanha, eles nem sabiam do monstro. A ameaça parece não meter medo também nestes jovens americanos. Mas esta mãe, italiana, diz que o medo do monstro acabou com os preconceitos dela. Quando a filha quer se encontrar com o namorado, diz a mama: eu saio de casa, fecho um olho e deixo a casa para eles. Pelo menos lá, eles estão protegidos. Mas são poucos os pais italianos que agem assim. Essa garota resume a questão. Os jovens não têm onde namorar e acabam sempre dentro dos carros, nos mesmos lugares afastados e perigosos. E o monstro pode estar preparando o bote, escondido, esperando apenas o primeiro descuido para atacar outra vez. E para completar 17 anos da maldição dele sobre Florença. Quando o cantor e compositor cubano Pablo Milanés chegou ao Brasil para gravar o programa Chico e Caetano, que vai ao ar sexta-feira agora aqui na Rede Globo, ele teve uma surpresa. É dele uma das músicas mais aplaudidas que Simone está apresentando no seu show no Escala 2 aqui no Rio. Uma parceria com Chico Buarque e Holanda. Esta canção não é mais que mais uma canção. Quem
romântica, sem procurar a justa forma, de que me vem de forma assim tão caudalosa. Te amo, eternamente te amo. Se me faltares, nem por isso eu morro. Se é pra morrer, quero morrer contigo. Minha solidão se sente acompanhada. Por isso às vezes sei que necessito ter um colo, eternamente teu colo. Quando te vi, eu bem que estava certo de que me sentiria descoberto. A minha pele faz de espinho aos poucos. Me abris o peito quando me acumulas de amores, eternamente de amores. Se alguma vez me sinto derrotado, eu abro mão do sol de cada dia, rezando credo que tu me ensinaste. Olho teu rosto e digo à ventania: Yolanda, eternamente A greve dos comissários da VASP. Em muitos aeroportos, a longa espera por uma vaga em outras companhias. Dos 19 voos da VASP com escala em Brasília, só 2 conseguiram deixar a cidade. Muitos passageiros foram informados de que só na terça-feira podem embarcar. De Salvador deveriam sair 13 voos, saíram apenas 2, um para Porto Alegre e outro para Recife. Todos os outros voos foram cancelados e o saguão do aeroporto 2 de Julho ficou vazio. No Recife, a VASP pagou o táxi para os passageiros que iam para Maceió e João Pessoa. Os outros tiveram que esperar. Em São Paulo, centenas de pessoas passaram domingo na fila no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Nesse segundo dia, a greve na VASP continuou afetando 35% do movimento aéreo nacional. Todos esses aviões parados significam centenas de passageiros que também deixaram de viajar. No aeroporto de Cumbica, hoje de manhã, nem havia mais movimento nos balcões da VASP. Em compensação, nos das outras empresas, uma luta feroz nas listas de espera. Na hora do atendimento, em algumas listas com até 100 passageiros, em alguns casos nenhum é atendido. A maior dificuldade é conseguir um lugar para qualquer cidade do Nordeste. Tu tá indo para onde? Eu estou indo para Aracaju. Mas para conseguir quando? Rapaz, não tem previsão não. Diz eles lá para quinta, sexta-feira. E não dão solução nenhuma. Os passageiros mais indignados são aqueles em trânsito que chegaram a São Paulo pela VASP e não conseguiram prosseguir. Alguns estão acampados no aeroporto desde ontem. Estou aqui com 20 horas e não consegui vaga ainda para viajar para Recife. A minha viagem está sendo péssima, porque eu fiquei em Curitiba ontem, sem direito à passagem, sem direito a nada e assumi todas as minhas despesas por minha conta. Vim hoje porque dividia a passagem para aqui. E estou aqui com 5 voos marcados e não tem vaga. A VASP informou que os 30 comissários escalados para hoje à noite serão demitidos se não se apresentarem para o trabalho. Na Assembleia de hoje à tarde, os comissários decidiram continuar a greve deflagrada ontem. O ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, afirmou que a atividade é essencial. A ilegalidade do movimento pode ser decretada amanhã. Suspensa a greve dos bancários em São Paulo. A decisão foi tomada hoje à tarde numa assembleia na Praça da Sé. Os bancários voltam ao trabalho amanhã. A paralisação que começou há 3 dias está suspensa até quinta-feira. Até lá, os bancários paulistas ficam em estado de greve, esperando o resultado das negociações entre o sindicato da categoria e os banqueiros. A Federação Nacional dos Bancos ainda não decidiu se recorre da sentença divulgada quarta-feira pelo Tribunal Regional do Trabalho. A seguir, uma pesquisa revela qual o sonho do brasileiro hoje: dinheiro, viagem, casa própria, carro. Moleza, malandro. Na Globo tem. Você vai viajar pelo Brasil com descontos em passagens aéreas, restaurantes, casas noturnas, lojas, locadoras de veículos e assistência médica garantida pela Golden Cross. Passaporte Brasil. Todas as vantagens do mundo para você conhecer o seu país. Procure nas agências de viagem. Iniciativa Embratur. Apoio Empresas Aéreas Brasileiras e Caixa Econômica Federal. Promoção Rede Globo. Trapalhadas e alegria na Globo tem. Aqui na TV, uma campanha vai estimular a curiosidade científica em milhões de crianças e jovens. E centenas de escolas vão receber material para pesquisas. Estímulo, pesquisa. Isto é a ciranda da ciência. Fundec. Reste, química a serviço da vida. Fundação Roberto Marinho. Educação. Na Globo tem. Microcomputador Dismac multiusuário. Você fica sabendo num instante como andam os negócios em todos os departamentos da sua empresa. Amor e liberdade. Na Globo tem. Só existe um Scott melhor do que este. Este. Viva melhor. VAT 69. O Scott. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Na Globo tem. Fiat Prêmio. Um novo espaço. Um novo conforto. Uma nova mecânica com motor 1.5 que fizeram dele o carro do ano. Fiat Prêmio. O carro do ano.
Você merece este prêmio. Eu e Caetano, na Globo tem. Estes são os vencedores do primeiro Prêmio Nacional de Informática na categoria Software. Seu trabalho, SAL, Sistema de Administração de Recursos Lógicos, possibilita a maior produtividade dos técnicos de processamento e a automatização das funções de administração de dados. Secretaria Especial de Informática. Modata, na era dos grandes computadores. Fundação Roberto Marinho. Informação e reportagem. Na Globo tem. Esta calma e pacata cidade vai virar de pernas pro ar quando essa turma chegar. Maria Zilda, Elizabeth Zavala, Cláudio Cavalcante, Georgia Gomide, Estênio Garcia, Nelson Xavier, Paulo Betti, Taumaturgo Ferreira, Débora Evelyn, Carlos Eduardo Dolabella, Rui Rezende, César Filho, Lília Cabral, Antônio Caloni, Ana Ariel, Ida Gomes, Iari Fontoura, Cláudio Correia e Castro, Paulo Gracindo. Vem aí a próxima novela das 7. Tem que tem, na Globo tem. '86 foi o ano da Copa, é o ano do Cruzado, será o ano da Constituinte, o ano do tigre no horóscopo chinês, o ano de muitos sonhos para o brasileiro. Mas que sonhos são esses? Foi para saber o que se passa na fantasia de todo brasileiro que uma agência de propaganda, a Saldivas de São Paulo, saiu para a rua com uma pergunta na ponta da língua. Qual é o seu grande sonho na vida? Meu grande sonho é ter uma loja. De acertar na loto. É ter um caminhão meu mesmo. O meu sonho é ter uma casa própria. E subir na vida, né? Ter uma fazenda boa. O sonho é ter paz. A pesquisa foi feita entre homens e mulheres com mais de 30 anos e de todas as faixas socioeconômicas. 1000 pessoas foram ouvidas no Rio, outras 1000 em São Paulo. A cada pessoa foram apresentadas apenas 5 opções: ter carro, telefone, casa, ter aumento de salário e trabalhar por conta própria. A agência apresentou só essas 5 opções depois que elas se destacaram como as mais indicadas numa primeira pesquisa mais ampla. As respostas surpreenderam. Veja só quais são os 5 maiores sonhos revelados na pesquisa. O quinto é um sonho quase impossível no momento: o telefone. 22% das pessoas querem um em São Paulo, 16% no Rio. Acima do telefone vem o carro. 24% das pessoas sonham com um carro novo em São Paulo, 18% no Rio, com ou sem compulsório. O brasileiro sonha com telefone e com carro novo, e perde o sono no outro sonho, o sonho da casa própria. 49% dos paulistas e 41% dos cariocas sonham com ela. Depois vem um sonho que, na verdade, é um pesadelo para tudo que é patrão: o aumento do salário. 53% dos paulistas e 47% dos cariocas esperam por isso todo fim de mês. Agora você sabe mesmo que o brasileiro mais quer é trabalhar por conta própria. Esse é o desejo de 77% das pessoas de São Paulo e 58% do Rio de Janeiro. Esse resultado tem explicação. É um senso libertário mais profundo, mais denso. O indivíduo tenta fugir da alienação representada pelo trabalho enquanto servidão e procura a fantasia da liberdade, que está extremamente ligada ao original, à aventura. Quer dizer, o sujeito projeta para a sua vida uma possibilidade de realização pessoal. E se você tivesse condições de montar o seu negócio, qual seria a sua opção? A pesquisa da agência revelou que 53% dos paulistas e 57% dos cariocas sonham em montar um negócio ligado ao comércio. Vamos conferir? Eu gostaria de ter uma loja. Minha oficina mecânica. Um laboratório. Seria uma boutique. Um escritório de detetive particular. Moda. Uma escola. É uma loja de produtos naturais. Uma granja com muita galinha, né? Aí eu montaria uma boutique. Sou louca para vender roupa.
O movimento na Junta Comercial do Rio de Janeiro é sempre assim. É uma média de 400 pessoas por dia, dando entrada em processos, pedindo o registro de uma nova empresa ou microempresa. Só de janeiro a agosto deste ano, foram criadas 12.299 microempresas no Rio de Janeiro. Com a criação do Estatuto da Microempresa em fevereiro de 85, ficou mais fácil para as pessoas colocarem em prática o sonho de se ter um negócio próprio. Segundo dados da Junta Comercial do Rio de Janeiro, existem atualmente 62 mil microempresas espalhadas por todo o estado. O presidente da junta, Humberto El Jaic, explica que não existem dificuldades para se abrir uma microempresa. É a coisa mais simples possível. Não há necessidade nem de intermediário. A junta não cobra absolutamente nada para se abrir uma microempresa e nós entregamos em 72 horas o documento. Em São Paulo, os números mostram que o crescimento das microempresas foi bastante expressivo. A Junta Comercial do Estado recebe, em média, 1.000 pedidos por dia de registro de pequenas, médias e microempresas. Nos 8 primeiros meses desse ano, 45.482 firmas foram criadas. Com isso, o número de microempresas existentes no Estado já ultrapassou a marca de 250 mil. Um dos dados mais importantes da pesquisa fica por conta das mulheres. Em São Paulo, metade dos que desejam trabalhar por conta própria são do sexo feminino. No Rio de Janeiro, elas são 41%. Isso revela a vontade da mulher de abandonar o papel de dona de casa. A estilista Alice Tapajós é um exemplo típico. Fui educada para ser dona de casa, fui educada no Colégio Sion, achando que o bonito era ser uma pessoa discreta, ser uma dama. E, de repente, eu tinha um lado que explodia dentro de mim, um lado criativo, e eu comecei uma coisa assim, meio como um hobby, uma brincadeira. Mas qual é a força que impulsiona a grande virada? Para 41% dos cariocas e 58% dos paulistas, ter o seu próprio negócio significa liberdade e independência econômica. Há 10 anos, a recessão e a instabilidade do mercado de trabalho eram os grandes motivadores do pequeno empresário. Hoje, eles são movidos pelo desejo de realização profissional. É o caso dessas 3 amigas, Olga e Ivete, ex-professoras, e Eneida, ex-secretária. Começaram com um pequeno negócio, a fabricação de um patê caseiro para festas. 3 anos depois, a situação é outra. Instaladas num lugar com maiores recursos, elas faturam hoje cerca de 500 mil cruzados por mês. O patê caseiro se transformou numa firma que prepara coquetéis para grandes festas e recepções. Já Maria Imaculada da Silva teve que trabalhar durante 12 anos como doméstica para poder realizar o seu grande sonho, ser independente financeiramente. Fez um curso de comidas congeladas e esqueceu as preocupações. Ainda não abriu uma firma, mas ganha 500 cruzados por dia e passou a dar mais atenção à sua vida pessoal. Hoje eu recebo os meus fregueses na minha casa, eles me procuram por telefone, né? E posso estudar, que eu queria muito voltar a estudar. Então eu trabalho de 7 às 6h30, depois das 6h30 vou para a minha escola, né? E no fim de semana posso sair e até ir nos meus pagodes. Eles entraram para o Guinness Book, o livro dos recordes, como a dupla que mais vendeu discos no mundo inteiro. Entre compactos e LPs, mais de 40 milhões de cópias. São Daryl Hall e John Oates. De vez em quando, um deles ainda se dá ao luxo de gravar sozinho, como acaba de acontecer com Daryl Hall, que, por sinal, fez questão de mandar uma mensagem especial para o público do Fantástico. Hello to everybody at TV Globo Brasil. You're watching my new video, Dreamtime, presented here on Fantástico. Uma impressionante máquina de jogar vôlei. É a melhor definição para a seleção feminina da China, bicampeã mundial de vôlei. As chinesas decidiram o título neste jogo com as cubanas em Praga, Tchecoslováquia. Foi o final de uma campanha gloriosa. As chinesas não perdem um título há 6 anos e neste campeonato elas só perderam 2 sets. O último ponto do jogo final com Cuba foi uma emocionante exibição de habilidade e durou 27 segundos, um tempo raro no vôlei para a decisão de um ponto. Começou com este saque de Royushu. Cuba ataca com força. A China defende pela primeira vez e ataca. A defesa cubana também está atenta, mas a bola vai de graça para as chinesas. Ataque da ponta e outra defesa de Cuba.
Bola por cima do bloqueio, nova defesa. Ataque rápido, ainda não foi dessa vez. É agora, a chinesa bate contra o bloqueio. China bicampeão mundial em 1 hora 46 minutos de jogo. A China vai sediar o Mundial de 90 e é desde agora a favorita para mais uma vez levantar a taça de campeã. Atletismo, o brasileiro José Luiz Barbosa vence de novo na Europa. Zequinha Barbosa venceu hoje a prova dos 800 metros no torneio internacional de Catânia, Itália. O tempo foi de 1 minuto, 44 segundos e 6 décimos. Em São Paulo, outra vitória brasileira. Adalto Domingues chegou em primeiro na prova de milha na pré-estreia do 2º Meeting Internacional de Atletismo. A milionária Avenida Paulista não tinha hoje nem o trânsito dos domingueiros. Ela foi fechada para que cerca de 500 atletas federados e não federados disputassem a prova da milha. Houve várias baterias, mas a mais importante foi esta, a chamada Série de Elite. Entre os favoritos, o brasileiro Adalto Domingues, recordista sul-americano na prova dos 3.000 metros com obstáculos, mais o inglês Chris McGeorge, campeão mundial universitário, e o argentino Ricardo Vera. Durante os 1.609 metros do percurso, o duelo pela conta foi entre esses 3 concorrentes. Mas Adalto estava disposto a provar a si mesmo que já estava recuperado de uma lesão na coxa direita. Por isso, deu tudo de si e conseguiu uma bela vitória, com um tempo de 4 minutos, 4 segundos, 47 centésimos. Foi o melhor tempo de Adalto nesta prova. Bem, toda essa festa foi apenas um aperitivo para o 2º Meeting Internacional, que será realizado no domingo que vem na pista do Conjunto Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, aqui em São Paulo. Nesse dia, estarão disputando várias provas aqui, alguns dos maiores nomes do atletismo mundial. Um atleta alemão vence o 3º Campeonato Brasileiro de Triatlon, disputado no Rio por homens e mulheres. O triatlon é uma prova composta de 3 modalidades. A primeira é a natação. O brasileiro Jean Madruga, favorito da competição, liderou durante os 1.850 metros nesta prova que é a sua especialidade. Depois de cumprido o percurso na água, o atleta deve mostrar suas qualidades no ciclismo. Aqui também, Jean Madruga sustentou a primeira colocação durante os 65 quilômetros de estrada. A última modalidade é a corrida. Jean era o líder quando sofreu o assédio do alemão Dirk Aschmoneit, que aos poucos foi assumindo a liderança que manteria até o final. Depois de 19,5 km, vitória de Dirk Aschmoneit com o tempo de 3 horas, 34 minutos e 30 segundos. Entre as mulheres, a brasileira Fernanda Keller foi a vencedora com 4 horas, 15 minutos e 44 segundos. A seguir, uma bomba fere 3 pessoas no centro de Paris. Na Coreia do Sul, os estudantes fazem novos protestos contra o governo. Daqui a pouco, o desastre nuclear de Chernobyl. 141 dias depois, a polêmica continua. As estatísticas que a União Soviética divulgou anteontem. A opinião dos especialistas sobre o número de vítimas que a radioatividade liberada vai fazer nos próximos anos. Amanhã, muita emoção no seu horário de novelas. 10 para as 6, Rodolfo, o principal suspeito do atentado ao Barão de Araruna. Sim, a moça. 15 para as 7, Olívio promete desmascarar Andréia. Cambalacho, últimas semanas. E às 9h30 da noite, Carolina e um flagrante que pode estragar os planos de Renato Vilar. Roda de Fogo, amanhã. Castelo Manacás, pertinho do bairro Ouro Preto. Lotes a partir de 420 metros quadrados. Água potável, asfalto, avenidas largas, esgoto sanitário e pluvial e luz de mercúrio. Parque natural de 242 mil metros quadrados. Preço fixo com vários planos de pagamento. Bom para o seu bolso, bom para sua casa. Plantão de vendas, Avenida dos Engenheiros 40. Fone 464-9284. Wandering amazed in my own lightness and gleam in the late afternoon, choosing a safe spot to pass the Old America, Primavera, Verão, a mescla mostra o mapa da moda.
Deixe sua casa com 1000 ideias. Decoração, concertos, dicas e muito mais. Tudo passo a passo. Você concorre a máquinas de costura e ganha um estojo porta-moldes. 1000 ideias nas bancas. Com 1000 ideias, a casa vai. Nova Cultural, informação e cultura ao seu alcance. A Cadillac apresenta o Mix Cadillac, a combinação exata de um ótimo atendimento, crediário próprio, tradição, muita qualidade e bom gosto. Venha provar o Mix Cadillac. Camisaria Cadillac. Começa amanhã a semana de super ofertas no CB. Mortadela sadia, R$ 29,50 o quilo. Maionese Hellmann's 500 gramas, R$ 13,98. Venha ver, no CB tem ainda mais para você. Com o cartão econômico, você garante seus cheques. Tem acesso ao banco 24 horas e utiliza qualquer agência do Banco Econômico como se fosse a sua. Seja econômico, você só tem a ganhar. Passando dos limites. Nesta terça nobre, Magnum. Eu acho que posso provar que ele a matou. Greg Baldwin, um homem violento acusado de homicídio. A sua neta presenciou o assassinato? Greg Baldwin morreu quando tinha apenas 2 dias de idade. Quem é o cara na cadeia? Um crime misterioso pondo em risco a carreira de Magnum. Seus dias como investigador particular chegaram ao fim. Nesta terça nobre, depois de Roda de Fogo. O Domingo no Mundo. Nos Estados Unidos, o suspeito de assassinato é salvo por um gravador. O repórter Paulo César de Araújo conta o caso que está causando controvérsia no Texas. Marvin Wills saiu do tribunal como um homem livre. Ele diz que é inocente, mas parece que só ele e o advogado acreditam nisso. Em novembro do ano passado, essa câmera de circuito interno gravou este assalto em uma farmácia. Marvin foi acusado de matar uma pessoa na loja. Ele chegou a ser reconhecido até pela namorada, segundo alegou o advogado de acusação. Marvin nega o crime. Não fui eu, diz ele. Marvin ficou 8 meses na prisão, mas um teste de voz feito pela polícia do Texas concluiu que ele é inocente. A voz não era dele, segundo revelaram os peritos. O acusado se julga um bode expiatório e quer processar a polícia pelos 8 meses na cadeia. O gravador, pelo menos para Marvin, falou a verdade. O terrorismo ataca de novo na França. Uma bomba explode no centro de Paris. 3 pessoas estão gravemente feridas. É o 4º atentado em 10 dias. A bomba foi descoberta num restaurante e explodiu depois de ser levada pela polícia para o estacionamento subterrâneo deste prédio. O atentado foi na Avenida Champs-Élysées, a principal de Paris. A polícia suspeita de um grupo árabe. Pouco depois da explosão, o primeiro-ministro Jacques Chirac foi à televisão anunciar uma nova medida contra o terrorismo. A partir de amanhã, só entra na França quem tiver visto. Só estão livres da exigência os países do mercado comum europeu. Um domingo de violência na Coreia do Sul. 5 pessoas morrem na explosão de uma bomba no aeroporto de Seul. Foi o final de um dia inteiro de protestos. As manifestações começaram cedo no campus da Universidade de Seul. Os estudantes protestam contra a realização dos Jogos Asiáticos, que começam na semana que vem. A polícia foi chamada para reprimir a manifestação e enfrentou os estudantes que estavam armados de paus e pedras. O governo suspendeu as aulas por 3 semanas até o fim dos Jogos. No aeroporto de Seul, mais violência. Uma bomba explodiu no terminal de passageiros. As janelas de vidro ficaram quebradas. O atentado também foi um protesto contra os Jogos. Além dos 5 mortos, 20 pessoas ficaram feridas.
Na Polônia, os ex-presos políticos comemoram a anistia em Gdansk, a terra natal do sindicato Solidariedade. Mais de 5.000 pessoas participaram da cerimônia. Alguns dos 225 presos libertados ontem trocaram beijos e abraços com os companheiros. Depois foram todos para a missa. O líder do Solidariedade, Lech Wałęsa, foi muito aplaudido. As pessoas cantavam de alegria uma música que é o Parabéns para Você dos poloneses. Lech Wałęsa disse depois que a liberdade só vai ser total quando o governo polonês voltar a reconhecer o Sindicato dos Trabalhadores. A seguir, um herdeiro dos Kennedy tenta a carreira política. Chegam a Brasília os novos títulos eleitorais. Você sabe o que entra na Constituição? Constituição é o conjunto de leis que rege o país. E um país, para desenvolver todo o potencial intelectual, moral e físico de seus cidadãos, precisa assegurar ensino e educação, criando condições para que todos tenham esses direitos na Constituição. Neste domingo, os melhores momentos do Campeonato Nacional. Atlético e Palmeiras. Aí Edivaldo, 0-0. Correu, bateu. Atlético e Palmeiras. Melhores momentos. Neste domingo, logo depois do MGTV. Oferecimento Lojas Luder. Roupas masculinas de qualidade e preços baixos em 4 pagamentos. E Casa do Rádio, sempre mais barato há 40 anos. Setembro, aniversário Wembley. Com que roupa você vai? Mas eu pergunto com que roupa? Com que roupa? Eu vou... Jeans Color, a partir de 199 cruzados. Camisa listada em algodão, a partir de 100 cruzados. Jeans Índigo, a partir de 249 cruzados. Com que roupa? É emocionante ver um bebê descobrindo o mundo. Mas em cada canto pode haver milhões de germes esperando por ele. Você precisa do poder germicida de Pinho-Sol, a limpeza mais saudável. Muitos produtos limpam, mas podem não matar germes. Pinho-Sol concentrado com sua poderosa ação germicida faz mais do que limpar e perfumar. Mata milhões de germes. A saúde de sua família vale isso. Pinho-Sol, a limpeza mais saudável. Participe do grande concurso Jumbo e aproveite estas ofertas. Liquidificador Britânia Super 2. 2 velocidades, tecla pulsar. Apenas 279 cruzados. Circulador de ar Black Decker estéreo. Apenas 549 cruzados. Rádio portátil Philips AM. Apenas 179 cruzados. Você sabe o que entra na Constituição? É através do cinema, da literatura, da música, das manifestações artísticas e culturais que um povo expressa os seus valores e conta a história de seu país. Quem dá caráter a um povo é a cultura e a sua produção precisa ser incentivada. A Constituição tem que tratar disso. Primavera-verão, a mescla mostra o mapa da moda. A emoção, a poesia, o romantismo de Pablo Milanês e Chico Buarque. Então vinha me dizer o que será. A música sensual de Marina e Caetano. O que há pra falar? O ritmo de Djavan. Que tristes terras vencerá. Um intérprete tocando blues. Guantanamera.
Chico e Caetano. Próxima sexta, depois de Roda de Fogo. Oferecimento fio e fita dental Johnson's. Higiene perfeita entre os dentes. Nos Estados Unidos, a segunda geração de uma família imbatível na política entra em cena. Um jovem Kennedy disputa este ano uma cadeira na Câmara de Deputados. É John Kennedy, filho do senador Robert Kennedy, que foi assassinado. Ele tem 36 anos e está disputando a vaga que já foi do tio John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, também assassinado. Mas a plataforma de John não é tão liberal quanto a dos velhos Kennedys. Ela inclui a pena de morte e o rompimento das relações com a Líbia. O adversário de John, George Beckbrack, tenta ganhar votos nestas questões. Mas Boston é mesmo o reduto dos Kennedys. Na televisão, John tem se saído melhor. Chegam a Brasília os títulos eleitorais que começarão a ser processados e identificados pelo SERPRO antes da distribuição aos eleitores. São 4.500.000 títulos que foram transportados por 2 caminhões. Embalados em 758 caixas, eles foram impressos no Rio de Janeiro e pertencem aos eleitores de Brasília e Rondônia. Uma parte desta primeira remessa ficará no Tribunal Superior Eleitoral como reserva para atender à eventual falta de títulos em outros estados. Eleições 86. Veja esta noite a terceira rodada de pesquisas do Ibope, exclusiva para a Rede Globo na sucessão estadual. Você vai saber quais os candidatos que estão na frente na corrida para os governos de São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Ceará e Amazonas. Você vai saber também como anda a popularidade do presidente Sarney. O programa Eleições 86 começa logo depois dos gols do Fantástico. A seguir, Chernobyl. Novas imagens, novos números. Se você não pode ir até o Centro Ótico, ele irá até você. Basta telefonar para 225-2599 que um especialista irá atendê-lo em sua casa ou escritório sem despesa extra. Centro Ótico, a certeza de sua boa visão. Far in the wilds and mountains I hunt, wandering amazed in my own lightness and gleam in the late afternoon, choosing a safe spot to pass the night. Old America, primavera, verão, a mescla mostra o mapa da moda. Ah, Mauri! Ô, Mário! Ah, decidiu ser um homem de ações, hein? Tô começando. Tem alguma dica quente aí pra me dar? Dica? O país mudou, Amauri. Vamos lá? Eu vou te dar a receita para você ganhar com ações. Olha aqui. Ações você pode ir comprando aos poucos. Via clube de investimento, fundo de ações, carteira administrada, não importa. O importante é ir comprando sempre. Agora, só ação de empresa com potencial de bom resultado no que ela faz. Ó, aqui diz como escolher direitinho. Então tá fácil. Tem mais. É bom você diversificar. Porque se por acaso uma ação está em alta, a outra está em baixa, na média você está ganhando. Mas tem que aprender a esperar. Porque às vezes o lucro demora, mas também pode vir rapidinho. Amauri, ações é o melhor investimento. Grande Mário, hein? Tenha ações em seu patrimônio. Procure uma corretora, distribuidora ou banco de investimento. Você pode melhorar a vida de um deficiente visual. Desenvolva técnicas ou aparelhos de reabilitação e participe do concurso que será realizado no 7º Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira. Inscrições até 24 de setembro. Começa amanhã a semana de super ofertas no CB. Mortadela sadia, R$ 29,50 o quilo. Maionese Hellmann's, 500 gramas, R$ 13,98. Venha ver, no CB tem ainda mais para você. Imagina uma loja só de coisas fofinhas, gostosas de usar. Coisas assim que lembram um carinho, igual mãozinha de neném, cheia de covinhas. Na Getúlio Vargas tem 2 lojas assim, a Coqueiro Verde e a Coqueiro Verde. A de sempre e a nova que fica pertinho da Praça da Savassi. Coqueiro Verde, cama, mesa e banho.
moda infantil e de recém-nascidos. É puro carinho. Cláudia Raia em Gatão de Estimação. A comédia mais engraçada e sensual do ano. Teatro Novo, de 11 a 14 de setembro. Patrocínio e venda de ingressos, Palladium Joias, Ouro e Prata. Atacado e pronta entrega. Neste domingo, Eleições 86 pesquisa o que mudou na briga pelo voto. Os últimos números com a posição dos candidatos em 8 estados. Os comentários de Álvaro Pereira e Enio Pesce. Antes do teste das urnas, os candidatos enfrentam uma outra luta. Como conseguir os melhores cabos eleitorais? Eleições 86. Apresentação Joelmir Betting e Leila Cordeiro. Domingo, depois dos gols do Fantástico. Oferecimento Catswein, Vinícola Aurora. Quem mais conhece, melhor faz. E Malas Boa Viagem. Seu melhor ponto de partida. Cento e 41 dias depois de emocionar e amedrontar o mundo inteiro, o acidente nuclear de Chernobyl na União Soviética continua a provocar polêmica, debates pela imprensa e muita discussão entre médicos, especialistas em energia nuclear e ecologistas. Esta semana, uma revelação de grande impacto. O Dr. John Goffman, professor emérito de Física Médica da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, disse que pelo menos 1 milhão de pessoas vão morrer de câncer nos próximos 70 anos na União Soviética e na Europa por causa da radioatividade de Chernobyl. 8 dias atrás, a TV dos Estados Unidos entrevistou o Dr. Robert Gale, o médico americano convidado pelo governo soviético para tratar das vítimas do acidente. Thinking about plans we've had for responding to nuclear power station accidents. E anteontem o governo soviético divulgou a última estatística do número total de mortos, de feridos e de pessoas que vão precisar de acompanhamento médico para o resto da vida. 26 de abril. Nesse dia, um sábado, os técnicos de Chernobyl foram surpreendidos por uma situação de emergência num dos 4 reatores da usina nuclear. O problema foi se agravando e pouco a pouco os técnicos perdiam o controle da situação, até que o pior aconteceu. O núcleo do reator número 4 fundiu por falha no sistema de refrigeração. O calor de 3.000 graus provocou então um incêndio e uma explosão química que destruiu o prédio parcialmente. A explosão aconteceu assim, segundo uma concepção artística de técnicos americanos. O acidente matou na hora 2 pessoas e feriu 197. Mas o pior ainda estava por vir. A explosão jogou na atmosfera uma gigantesca nuvem radioativa. Em poucos dias, levada pelo vento, a nuvem se estendeu por quase toda a Europa. 12 países foram atingidos. O primeiro país europeu a sentir os efeitos da radioatividade foi a Suécia, a 1.100 quilômetros de Chernobyl. Isso aconteceu 2 dias após o acidente, quando ele ainda não havia sido revelado ao mundo pelo governo soviético. Durante uma inspeção de rotina, os engenheiros da usina nuclear sueca de Forsmark levaram um grande susto. Todos os funcionários tinham nas roupas níveis elevadíssimos de radioatividade. Temendo a existência de algum vazamento na usina, os engenheiros acionaram imediatamente a engrenagem de segurança atômica. Os 600 funcionários da usina foram logo removidos por medida de precaução. O problema só foi esclarecido na terça-feira de manhã, isto é, 2 dias depois, quando a nuvem radioativa já havia atingido também a Finlândia, a Noruega e a Dinamarca. Enfim, o governo soviético admitia que ocorrera um acidente num dos 50 reatores em operação no país, o da usina de Chernobyl, perto de Kiev, na República Socialista da Ucrânia. Começou então em toda a Europa uma verdadeira luta para se tentar diminuir as consequências do desastre. A comunidade econômica europeia suspendeu imediatamente as importações de alimentos frescos vindos do leste europeu. A Iugoslávia cancelou a construção de uma usina nuclear. Na Polônia, um dos países mais atingidos pela nuvem radioativa, todas as crianças tiveram que tomar iodeto de potássio para prevenir os efeitos da radioatividade. Em Viena, capital da Áustria, uma conferência para estudar as causas e consequências do desastre de Chernobyl reuniu representantes de 60 países do mundo inteiro. Na Suécia e na Alemanha Ocidental, houve manifestações ecológicas e antinucleares.
Na União Soviética, as providências começaram a ser tomadas no dia seguinte ao desastre. Um corpo de voluntários removeu mais de 100 mil moradores de Chernobyl e cidades vizinhas. Foram todos transportados para Kiev, a terceira cidade soviética, com 3 milhões e 500 mil habitantes, a 80 quilômetros de distância. Vejam só como é que ficou este enorme conjunto habitacional nas proximidades da usina. Parecia uma cidade fantasma. Falando em rede nacional de televisão, o presidente soviético Mikhail Gorbachev explicou as providências que estavam sendo tomadas e pediu que todo o povo ajudasse as vítimas do acidente. Em Kiev, os técnicos passaram a fazer testes na água e nos alimentos para medir a contaminação pela radioatividade. Apesar da gravidade do desastre, a cidade continuou levando uma vida aparentemente normal. Nos parques, nas ruas, as pessoas não mostravam medo ou tensão por causa da explosão do reator. Depois da transferência da população de Chernobyl e cidades próximas, restava a tarefa mais difícil, mais perigosa: isolar e resfriar o reator nuclear que pegou fogo. O objetivo era evitar a chamada Síndrome da China, teoria segundo a qual o núcleo do reator não para de derreter e atravessa a Terra de um lado ao outro. Os técnicos concluíram que só havia um jeito de evitar a tragédia maior: isolar o reator número 4 numa verdadeira sepultura de concreto, areia e chumbo, mantendo no interior um sistema especial de resfriamento. Mesmo assim, segundo os especialistas, somente depois de alguns séculos o perigo de contaminação terá passado. Vocês vão ver agora imagens inéditas de Chernobyl logo após o desastre nuclear. São imagens da TV soviética, onde aparecem os primeiros médicos, operários e técnicos que entraram na usina após o acidente. Estes homens foram todos condecorados como heróis do povo soviético. A primeira imagem: uma equipe de técnicos e cientistas sobrevoa a usina de helicóptero. Repare só no estrago provocado pela explosão e o incêndio do reator. Na operação de limpeza da usina, todo cuidado é pouco. O trator é operado por controle remoto para que o tratorista não se exponha. É bom lembrar que muitos destes trabalhadores estão hoje hospitalizados, correndo sério risco de vida por causa da exposição prolongada à radioatividade. Aqui, um momento de grande emoção. Os primeiros médicos e cientistas soviéticos entram na usina no dia seguinte ao acidente. E a vista aérea de um dos conjuntos habitacionais erguidos às pressas perto de Kiev para abrigar as pessoas que moravam em Chernobyl. Estas imagens da TV soviética foram mostradas no Brasil. É uma equipe treinando para a operação de sepultamento do reator. A areia, o chumbo e o concreto teriam que ser jogados do alto de helicópteros militares numa operação de grande precisão. Aqui, a operação real, que até hoje não foi concluída. Além de isolar o reator, foi preciso cobrir com uma camada de asfalto uma enorme área altamente contaminada pela radioatividade nos arredores da usina. Durante muitos anos, ninguém poderá consumir nenhum alimento de origem animal ou vegetal proveniente de Chernobyl. Enquanto era concluída a operação de isolamento do reator número 4, os médicos soviéticos tratavam das vítimas do desastre. Este também era um trabalho sobre-humano. O número de pessoas hospitalizadas aumentava a cada dia. Muita gente precisava fazer uma operação complicadíssima: o transplante da medula óssea. Porque um dos efeitos da radiação é destruir a medula, que produz os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos do sangue. Foi então que entrou em cena um médico norte-americano que o povo soviético jamais esquecerá: o Dr. Robert Gale. Aos 40 anos, o Dr. Gale é um dos maiores especialistas do mundo em transplantes de medula óssea. Além disso, é perito em doenças provocadas pela radioatividade. E aqui está o homem que apresentou o Dr. Gale aos dirigentes soviéticos. É o empresário norte-americano Armand Hammer, amigo pessoal de Mikhail Gorbachev e de quase todos os dirigentes soviéticos desde 1920. Assim que chegaram a Moscou, o Dr. Gale e 3 colegas da equipe dele foram levados para este prédio, o Hospital número 6. Aqui estavam os feridos mais graves do desastre de Chernobyl. Segundo o Dr. Robert Gale, a coisa mais dramática que ele viu foram as queimaduras dos funcionários da usina que apagaram o incêndio do reator nuclear. Eram queimaduras extensas, diz o Dr. Gale.
porque o calor do incêndio foi terrível. O reator era operado com grafite, e o grafite queima a mais de 2.000 graus. Por isso, até a água das mangueiras em contato com o reator tornava-se extremamente quente e radioativa, e respingava nas pessoas. Por isso, socorrer aquela gente foi uma coisa dramática. Agora vocês vão ver as fotos que o Dr. Robert Gale fez no Hospital número 6 de Moscou. São fotos inéditas no Brasil. Eles são os operários do reator, os guardas de segurança e os integrantes da brigada de incêndio que estavam na usina na hora da explosão e que lutaram contra o fogo. O Dr. Robert Gale e sua equipe fizeram o transplante de medula em 19 pacientes. A metade não sobreviveu por causa das queimaduras e outros ferimentos que a operação não conseguiu corrigir. Esta semana, o governo soviético divulgou as últimas estatísticas da tragédia de Chernobyl. Até agora, morreram 31 pessoas. 203 estão hospitalizadas e cerca de 100.000 vão precisar de acompanhamento médico pelo resto da vida. Antes de retornar aos Estados Unidos, o Dr. Gale foi recebido pelo presidente Mikhail Gorbachev, que agradeceu a ele por tudo que fez. Para o resto de sua vida, o Dr. Robert Gale vai retornar periodicamente à União Soviética para acompanhar o tratamento das vítimas do acidente. Agora, o que mais se discute nos meios médicos especializados são as consequências de Chernobyl, isto é, o número de pessoas que vão morrer de câncer nos próximos 70 anos na União Soviética e na Europa por causa da radioatividade de Chernobyl. Existem 4 estimativas sobre o provável número de futuras vítimas. A primeira, feita anteontem, é a dos médicos soviéticos. Eles acham que cerca de 24.000 pessoas ainda vão morrer. A segunda estimativa é do Dr. Robert Gale, que calcula em 26.000 o número de futuras vítimas fatais do acidente. A terceira é de um outro médico norte-americano, o Dr. Arthur Upton, ex-diretor do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos. Para ele, entre 5 e 10.000 pessoas vão contrair diversos tipos de câncer. E a quarta e mais assustadora estimativa é a do Dr. John Goffman, professor emérito de Física Médica da Universidade de Berkeley. Ele prevê que mais de 1 milhão de pessoas poderão morrer de câncer, principalmente na União Soviética e na Europa, nos próximos 70 anos. Esta estimativa, no entanto, é considerada exagerada pelo próprio Dr. Robert Gale. E agora, a opinião de um físico nuclear brasileiro respeitado internacionalmente, o Dr. José Goldenberg, atual reitor da Universidade de São Paulo. Para ele, seja qual for o número das futuras vítimas, a tragédia de Chernobyl deve servir de exemplo para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Essa é verdadeiramente a questão que enfrentam Alemanha, Inglaterra e outros países, inclusive o Brasil, que tem que fazer escolhas no sentido de continuar com grandes programas nucleares ou não. A minha impressão é de que os programas nucleares, na grande maioria dos países do mundo, serão reduzidos ao mínimo, diminuindo, portanto, as possibilidades de acidentes graves como o de Chernobyl. YA 722, Rede Globo Minas, Canal 12, Belo Horizonte.
Um crime misterioso, uma família em busca de vingança, um caso complicado que pode custar a carreira de Magnum. Nesta terça nobre, depois de Roda de Fogo. Assista agora aos Gols do Fantástico e logo depois, Eleições 86. Participe do segundo movimento cultural popular do Vale do Jequitinhonha, de 19 a 21 de setembro em Coronel Murta.